Então, Sam, agora vamos falar um pouquinho da Várzea, vamos também falar um pouquinho do X1 e vamos falar do campeonato que nós fomos campeão junto da Uniligas e falar um pouquinho da especial que está rolando agora. Sim. Do Leão aí, especial Diadema, que não teve rodada, para quem não sabe, esse final de semana. E vai ter a rodada agora, que é a última rodada que vai decidir quem vai se classificar, que tem alguns times que já estão classificados. Então vamos falar um pouquinho agora sobre isso. E o primeiro que nós vamos falar, ou seja, vamos falar um pouquinho da Várzea. Como assim da Várzea? Porque antes era terrão. E agora é gramado, sintético. Sim. O que mudou e o que melhorou, assim, que tipo, você fala assim, tipo, nossa, melhorou bastante, mas esse ponto aqui tinha que voltar, sabe? Esse negócio. Sim. Mano, ótimo esse assunto. E espero que você que esteja assistindo isso aqui, se você for novo, se você tiver menos de 22 anos, para ouvir o que eu vou dizer agora. Antigamente, eu fazia questão de ir pro terrão, eu só tinha que saber se eu ia costeira de cravo ou de society para ver se qual que ia escorregar ou qual que ia travar, que a gente tinha essa dúvida, né? Mas a melhor escola do futebol brasileiro é a terra. Mas por que, Sam? Pô, irmão, quando você vai pro sintético, ela vem bonitinha, redondinha. Você vai errar o passe por infelicidade, ou você vai errar alguma coisa por deficiência técnica. Mas no terrão, irmão, mostra quem joga. Então, desde quando eu surgi na Várzea, peguei muito terrão e ficava feliz, mano, porque eu tinha que redobrar minha atenção para dominar, para tocar, para finalizar e principalmente para cruzar. Eu como lateral, imagina chegar em velocidade e cruzar a bola num terrão e a bola assim. Não vou falar que eu sempre fui exímio cruzador, não, muito pelo contrário, eu aprendi muito. E ainda assim hoje estamos em aprendizado, né? Só que você pegar um terrão, a bola viva, você ter que concentrar mais, do jeito que você vai bater na bola, você vai acertar o cara lá ou você vai fazer o gol. Então eu acho que a deficiência do society hoje em dia é essa. O jogador vai pro society, ele acha que tá bom, não precisa aprender nada, não precisa caprichar, não precisa melhorar a parte técnica. Porque infelizmente com a internet está muito mais rápida ainda, visando Neymar, Mbappé, visando os brabos, né? Que direita e esquerda, pra lá e pra lá, né? Os moleques estão esquecendo, mano. O fundamento básico. Domina com uma, toca com a outra. Domina, levanta a cabeça. Vai receber o passe, olha pros lados. Isso não tem, mano. Se você prestar atenção hoje, a não ser os negros velhos, mas a molecada que tá vindo aí, que tem até uns 22, 23 anos pra baixo, você não quer saber não, irmão. Vai passar o pé em cima da bola, vai estar de qualquer jeito. Aí, antigamente, no terrão, mesmo que fosse um jogo pegado, truncado, tinha posicionamento. Porque já é terrão, eu preciso me posicionar melhor para correr menos. E ter uma menos chance de, talvez, torcer meu pé. Hoje no society você só torce o pé se estiver molhado ou se o society estiver muito ruim, né? Mas eu acho que o que diferenciou o terrão pro society hoje é a parte técnica. Entrando nesse assunto, eu vou entrar em uma pergunta para você. O que precisa essa molecada de hoje? Chegar num nível alto, igual eu falei esses dias aqui. É um nível alto seu, assim, que você tá num nível, tipo assim, um dos lateral fera da Várzea. Vou falar um lateral, vai falar de você, vai falar do Luiz Felipe, vai falar do Oreia. Sim. Esses lateral, assim, tipo de um Lucas Capão, que é parceiro meu, sim, também, sim, sabe? Uns lateral, assim, fera, que tá no momento. Se eu fosse ter o Arthur também, tem um moleque que joga no Sacadura, o Arthur. Sim, bom jogador. Conheço ele. Bom jogador. Jogou contra você final, você deve ser bom jogador. Bom jogador. Tá vindo profissional pra Várzea, já jogando algumas vezes da Várzea, mas era mais profissional. Sim. Para um jogador fera, chegar no nível desses lateral que eu falei, sim, o que ele precisa pra molecada de hoje chegar nesse nível? Eu sou suspeito a falar em questão de condicionamento físico e preparo, né? Então na Várzea esse foi sempre meu diferencial. Eu sempre tive força para atacar, para defender, e sempre que a bola estava de um lado eu já estava espetado do outro, e quando dava ruim eu já estava de volta. Pelo meu condicionamento físico. O que eu vejo hoje, que quando não tem, improvisa, e os que tem, às vezes é por ter alguma qualidade na batida da bola. Só que é onde eu falo de qualidade técnica e preparo. Por quê? Hoje os caras só querem o balde só depois do jogo, ou antes do jogo ainda. Então o cara que prioriza a cachaça, a resenha, a loucura, não é o mesmo cara que pelo menos 2, 3 vezes na semana ele vai fazer um treininho ali
para ele melhorar o que ele tem de específico ali. O meu diferencial, acredito que hoje eu posso estar no nível desses caras, porque eu ia pra minha quadrinha lá, skip direita-esquerda, skip direita-esquerda. Quanto mais eu caprichasse minha chapa, melhor ia dar um passe, um domínio, sabe? Então eu acho que o diferencial é esse. Você encontrar um moleque, que lógico, as condições hoje de vida estão mais difíceis, né? Estão tudo mais caro. O pessoal quer as coisas para ontem. Então não tem tanto esse tempo livre, ou os que tem também não quer saber de ir lá fazer um treininho, um zigue-zague com a bola. Usa só a direita, usa só a esquerda, domina a bola, toca. Então se eu fosse dar uma dica hoje seria esse. Aperfeiçoe seu trabalho técnico e físico. Porque a várzea hoje ela é um semi-profissional, né, irmão? Semi-profissional. Já tem muita gente aqui vindo falar. O Gui, o Oreia, o Romário. Estão falando aí, ó. O Wilson tá falando e eu também venho falando isso. A várzea hoje é um semi-profissional. Evoluiu bastante. Bastante. E digo mais. Graças a isso hoje, você que está assistindo, se já me enfrentou, eu posso falar isso com tranquilidade. Você tem dúvida se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda hoje? Sim. Se eu estiver enfrentando na lateral, às vezes o cara vai me dar o fundo, aí eu saio para dentro. Isso. Aí o cara vai tirar o meio, aí eu vou pro fundo. Mas isso é o quê? Trabalho, treinamento. Exato. E falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de especial já junto com a Uniligas, né? Certo. Então, primeiro eu quero perguntar dessa especial. Aí depois eu pergunto sobre a Uniligas. Vamos lá. Fechou. Dessa especial, o que pode esperar do Leão? Olha, eu venho dizendo e tomara que o Comando Rubro Negro esteja assistindo isso aqui, porque eu sei que você tem moral também com a torcida. O 12º jogador que é o Comando Rubro Negro, vocês são embaçados, assim. Então a gente tem noção e certeza que, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, vocês vão estar com a gente lá dentro. E nada é impossível. Porque a gente tem um cara abençoado que hoje não está em atividade no campo, mas é um cara que está forte nos bastidores. Hoje o Rocha, que era um adversário tremendo do Internacional, está do nosso lado agora. Kaique Rocha, goleiro, né? Temos o Tatu também. Então, hoje nós temos um time estruturado, um time confiante, um time que se cobra muito. E quando se junta com uma torcida que não para de cantar e vibrar em nenhum momento, eu acho que nada é impossível. Então a gente está com os pés no chão, vivendo jogo a jogo. O professor Marquinhos aí também tem prestado atenção muito no que vem acontecendo durante as partidas, as variáveis que acontecem, né, mano? Que às vezes um jogador que entra e muda todo o jogo, ou o jogador que começou, ele tá meio desestabilizado, aí no jogo seguinte ele começa no banco, mas ele já entra e muda. Então acredito que nós tá bem estável assim para chegar a palcos maiores, independente do que já passou. Falando um pouquinho sobre isso, você falou do Marquinhos, eu assisti algum jogo do Leão esse ano na especial, porque eu tô jogando em Santa André por Sacadura, e lá é só de domingo, então algum jogo de sábado dá pra eu assistir. Certo. Quando não tem pior, eu vou lá. E eu fui em alguns jogos seus. E eu até falo com o Marquinhos, dou parabéns pra ele, porque a maioria dos jogos eu vi, é o meu ponto, né, de vista, minha opinião. Sim. Que o Leão, ele já tem o primeiro tempo muito ruim. Foi um primeiro tempo muito ruim. Com as mexidas do Marquinhos, melhora no segundo tempo. Eu gosto muito dele. Pra mim, da Vaz foi um dos melhores que já me treinou, que já foi treinador meu. Sim. Então, o que acontece? A maioria dos jogos, ele melhora o time. Sim. Ele melhora. Com uma mudança, ele muda um jogador, ele muda o time. Sim. Sim. Você, estando com ele, eu queria fazer uma pergunta pra você. O que você espera do Marquinhos mais? Tipo assim, ou nada, ou ele tá no caminho certo, ele tá fazendo o que você acha? Eu acho que o Marquinhos tá no caminho certo. O principal é que ele tem a mente aberta, ele ouve. Ele ouve quando tem que ouvir. Isso é o principal, porque às vezes quando muitos falam, poucos fazem. E o Marquinhos, ele tem um negócio que eu gostei muito, que tava todo mundo falando, e sem mostrar. Aí ele chegou assim e falou: chega. Vocês não tem que falar porra nenhuma. Vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer isso e ponto final. Parem de falar demais. Quem tiver que falar é eu, e vai ter que ser assim. Então um time onde tem vários cobrões, o cara chegar, mandar todo mundo calar a boca, porque ele só tá falando e não tá fazendo, eu acho que o Marquinhos tem um grande ponto aí com a gente. Certo. E falando daquele título da Uniligas agora, o que trouxe pra você o título e aquele elenco?
Olha, desde quando eu comecei na Várzea, eu ouvia falar da Uniligas, aí da Uniligas jogava o amador e tal, e eu falava, caramba, como que faz pra jogar essa Uniligas? Eu nem sabia como que fazia, sabe? Eu sabia que eu queria ganhar o Uniligas. E quando a gente foi campeão da Especial, e que o Leão falou, Sam, vamos jogar Uniligas, bora? Eu falei, certeza. Certeza. E quando eu vi as peças, eu falei, oxi, pra ontem. E quando a gente foi campeão, eu me senti muito realizado. Porque eu vivo a cada título, não os que já passaram. Então, o Uniligas é como se tivesse preenchido uma estante ainda vazia dentro de mim. Então, foi muito significativo e ter batido pênalti na final, e ter tido gol na Uniligas também, e ter tido assistências e reconhecimento da transmissão. Acho que foi muito especial para mim, assim, enquanto atleta particular, né? E pro Leão do Mar nem se explica, porque depois que a gente ganhou o primeiro lá, depois de 35 anos, se você for olhar a estante dos caras lá, pode ficar mais 35 que a história tá escrita. Sabe por que eu falo isso? Porque, tipo assim, eu falo do título de ligas, porque eu perdi uma final de Copa do Busão. E mais pra frente, eu perdi uma final de Copa Pione. Falei assim, chega. Esse título vai preencher os outros. Sim. Chega, vai ter que ganhar. Sim. Só que aí eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. O Celso entrou no vestiário e falou, só eu tenho. Você lembra? Sim. Ele falou que só ele tinha. Eu falei assim, se um cara que já tem, tá nessa pegada, falar, rapaziada, vocês não vão querer, porque só eu tenho aqui. Que o Mela tinha perdido, o Melancia tinha perdido com a Água Santa contra o Vilaçá. O Orê tava e o Melancia também tava. Certo? Então aquele título que ia trazer pra nós era importante. Sim. Só que o Varão, que eu falo, o Celso Varão, ele começa a se explicar no meio de uma pré-eleição que eu falei, que eu pensei assim na hora, vai dar ruim. Você lembra da pré-eleição dele? Que tinha que falar que pode que aconteça, agradeça a Deus. Um pensamento, só que depois eu não entendi. Sabe o que eu entendi? Que não importa o que aconteça, ele tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Sim. Então esse título para mim não foi só importante como jogador, mas também como pessoa. Porque naquele vestiário eu aprendi muitas coisas. Você dava uma palavra, o Melancia dava uma palavra, o Celso dava uma palavra. Sim. Certo? Os caras que quando era para falar, falava. E aquilo ali, aquele título, foi para mim foi um título importante. Por isso que eu perguntei do elenco. Para mim eu levo aquele elenco, fala assim, um dos melhores que eu passei, não como jogador, mas não só como jogador, quer dizer, mas Sim. como pessoa também. Sim, perfeito. E aí é um título importante. E agora, quero falar sobre X1. O que tá no momento aí hoje é X1. Que teve momento, que tá no momento também é aquele negócio de futebol de areia. Futevôlei. Tá no momento e tá no momento X1. E você é um jogador X1 do Vila Isabel. Exato. Fala pra mim como você foi pro X1, essa paixão pelo X1, esse momento, e também fala do campeonato que teve na favela, fala da quebrada lá que teve as final lá, mas fala aí pra nós aí. O X1 entrou na minha vida, vai fazer 2 anos quase, e aí foi numa época muito decisiva, minha mulher estava grávida, então eu fazia treinos específicos para X1, jogava na várzea, dava aula de futevôlei e minha mulher grávida. E o meu parceiro Bolt, que hoje ele é considerado 01 de São Paulo e do Brasil, ele estava saindo do futsal do São Paulo, né, São Paulo Futebol Clube, e ingressando no X1. E nós vivíamos muitas dúvidas naquela época, porque o X1 era terra sem dono, sem lei, né, mano? E a gente precisava de uma estabilidade, ainda mais eu com a mulher grávida, imagina, tendo que escolher uma modalidade que ninguém sabe direito o que vai acontecer. E aí naquela época eu acabei escolhendo futevôlei, porque a minha antiga patroa falou assim pra mim, Samuca, você tem que decidir. Ou você vem dar aula de futevôlei, que é certo, com alunos 50-50, quadra e professor, ou você vai pra esse X1 aí que é incerto. E eu balançado, com a mulher grávida, eu falei, vou dar aula que é certo. Enfim, isso passou quase 1 ano. O Bolt se tornou 01, ganhando mais de 200 mil reais em jogos, dono do cinturão, que é o detentor do melhor do Brasil e tal. Fez a história dele, digamos assim. E eu sempre acompanho de longe. E sempre treinando, me cuidando, várzea, etc. E a F12, que é a empresa do Batatinha e o Falcão é o sócio, criou um CT em São Paulo,
que o dono e o gerente é o Ronaldão. E ele publicou no Instagram dele: tem uma oportunidade para você de X1, você topa? Aí na hora eu mandei mensagem. Não tinha, acho que 13 minutos que ele tinha publicado. Quando ele falou, me encontra na Arena Pito, tal hora, tal dia. Isso foi em final de setembro do ano passado. Então o X1 na minha vida está fazendo quase 2 anos. Eu voltei para a atividade com muito preparo. Tive uma experiência em Recife, que é o berço do X1, onde nasceu mesmo. Peguei um jogador lá chamado Bala, valendo 20 mil reais. Perdi de 3-1, né? Uma felicidade aí nas minhas finalizações, que isso faz parte do jogo, né? E hoje treino só para X1. Então X1 na minha vida é toda essa roda gigante aí, e o que manda é sempre o próximo jogo. Então se eu tivesse ganhado em Recife, talvez eu nem estaria aqui agora, porque o X1 é assim. E aí tem possibilidades infinitas aí de você ganhar muito dinheiro, digamos assim. Porque jogos são de 20 mil, 40 mil, 30 mil, 100 mil, meio milhão. E aí depende da empresa, o quanto ela acredita em você e o quanto você está preparado demonstrando os seus trabalhos, né? E o campeonato que teve lá? E o campeonato foi... Eu tenho um canal no YouTube chamado Dois Toque Resenha, né? E aí a gente gera conteúdo lá de esporte, entrevistas também e tal. Que inclusive, tô te convidando para encostar lá na nossa Arena Favelinha, pra você ver que onde o filho chora, a mãe não vê. Bora lá, vambora. É isso. E consegui um patrocinador lá, que eu não preciso citar o nome aqui por algumas indiferenças que aconteceu. Mas o campeonato rolou. E foi muito satisfatório porque a quebrada abraçou. Nós jogávamos de terça e quinta à noite, durante 3, 4 semanas quase, e a quebrada comparecendo em peso, e tem alguns vídeos no canal. E a final foi no sábado. Parecia um evento de final de Copa do Mundo. Lotou a quadra assim, ó. 2 tempos de 15, o campeão levou R$1.000 e o vice ganhou 500. E aí a festa foi linda. Vai sair no canal também, acredito que em junho mais ou menos. Se você quiser acompanhar, você vai lá no YouTube, escreve Dois Toque Resenha. E estamos falando dos próximos já. Nossa, que da hora. Rapaziada, também quero falar dos patrocínios aqui. Caio Design, que é o cara que faz os negócios pra mim. Que faz tudo, planejamento aqui pra mim, o banner, tudo aqui. Tamo junto, Caio, da hora. Também tomo com o Rafa, do Açaí. Rafa do Açaí, parceirão meu, da hora, o cara que tá me ajudando aí, tamo junto, Rafa. E também tem o cara da Adega Casão, que é o presidente do Casão. Tamo junto também, da hora. É nóis, rapaziada. Bora pra cima, da hora. E a última pergunta que eu quero fazer pra você, sabe qual que é? Define o leão do mar. Porque tem muita gente me perguntando assim, pergunta pro Sam assim, tem alguns caras da torcida lá, você sabe que eu conheço, pergunta pro Sam, fala pra ele assim, define o leão do mar. Olha. Qual o nome da torcida? Que até eu esqueço. É a CRN, né? CRN. Que é Comando Rubro Negro. Comando Rubro Negro, um abraço pra vocês aí, tenho o maior carinho aí por vocês aí, vocês sempre me trataram aí muito bem. E eu faço parte da história também do Leão, que pra mim é um orgulho, é um prazer. Sim. Então, os caras mandou perguntar, o que significa pra você o Leão do Mar, o time, e agora eu vou colocar também a torcida. Eu não posso dizer quem é o Leão do Mar sem dizer quem é a torcida. Então, eu vou dizer o que é a torcida, já precisa entender o que é o time. O Comando Rubro Negro, ele por si só é o time. Se não fosse a torcida, não existia Leão do Mar. Eu tenho total convicção disso, porque o Du é um diretor da torcida. Esse cara, desde a primeira final, eu tava indo embora depois do título. Eu tava com a minha mulher na minha Burgmanzinha, que era a minha outra moto. E a Burgman já não suporta o garupa direito, né? Então você imagina. Eu na Imigrantes indo embora e eu ouço um puff. E a moto começou a balançar e eu tava na pista quase na mais rápida, né? Falei, mano, deu ruim aqui, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui levando pro acostamento, o pneu furou. E aí eu falei, caramba, fui campeão, mas o que é isso? E eu tento aprender quando as coisas estão ruins, né? Eu falei, não, mas é alguma coisa aqui. Por que eu tô falando isso? Mandei mensagem no grupo do Leão, chegou nesse diretor, ele ficou doido, querendo guinchar a moto, mandar um guincho, querer arrumar. Eu falei, não, fica em paz, eu tava com seguro. Não, fique em paz, já acionei o seguro aqui, vou chegar em casa, curtem aí. Esse cara no dia seguinte, ele me levou um pneu novo. Na porta da minha casa, irmão. Ele, Sam, pelo que você fez por nós,
obrigado. Não entenda mal, não entenda errado, mas eu senti de vir te dar essa atenção aqui. E o pneu não é muito caro assim, vai, na época uns 200 e pouco. Só que o cara ter essa preocupação de ter te dado um suporte, porque o que ele precisava de mim eu já tinha dado, o título. Só que ele se preocupou a mais. E depois dali, o Leão não estava jogando, ele me acompanhava em São Caetano, ele me acompanhava no Heliópolis. Os filhos dele começaram a mandar mensagem pra mim, e aí, Sam, não sei o quê. Foi criando uma conexão. E hoje, eu entendi que esse cara é o sentimento do Comando Rubro-Negro, que não abandona o jogador, que tá lá. Enquanto o jogador tá com eles estão com o jogador. Porque, né, convenhamos, né, quando você dá, você recebe. Tô falando questão de sentimento, né? Isso. E aí eu entendi que o Comando Rubro-Negro é isso, mano, é emoção, é o coração, é o sentimento, a entrega. Inclusive na campanha desse ano, outro diretor comentou, Sam, lembra quando a gente ficava falando, vamos virar, Leão? Porque já começava 1-0 pros caras, uma fase ruim, uma negatividade, e as coisas mudaram. E hoje você vê cada vez mais crianças, você vê torcedor se sentindo feliz com uma mensagem sua. Eu acho que o Comando Rubro-Negro, o Leão do Mar é isso. É emoção, é atenção, é o carinho, essa disposição está para quem quer, tá ligado?